tava no meu carro lá, entrei no meu carro lá e olhei pro céu e falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Sair dessa empresa e tal, não tava feliz. Aí veio um desejo no meu coração de, cara, eu vou empreender. Vou seguir os ensinamentos ali do Flávio, vou me inspirar como foi o Steve Jobs, enfim, e vou empreender. Peguei as contas da empresa que eu saí, vendi meu carro, vendi qualquer coisa que fosse de passivos ali para mim, e fui empreender. E fui empreender exatamente em startups, né, nesse mundo de tecnologia. Assim que eu saí da empresa, aí eu comecei, e como toda startup, essa história o pessoal até brinca, se começou assim, já começou bem. Comecei literalmente na garagem da casa da minha mãe, na Rua 14, é uma história verdadeira isso, na Rua 14, inclusive era uma casa alugada da minha mãe, tenho até vontade de comprar essa casa. É uma casa alugada que minha mãe tinha, que tem a garagem, ao lado da garagem foi dividido ali um espaço, aí era um ponto comercial. Eu mandei fechar as coisas do ponto, reformei, enfim, e montei a Talos ali, no chão vermelho ali, mesa de plástico, comprei computadores. Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, onde a gente traz todo aquele conteúdo que a gente gostaria de ter recebido no início da nossa jornada e que a gente gosta de acelerar os nossos negócios e o nosso conhecimento em empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente. Eu me chamo Lucas Vieira e eu estou aqui com ele, o homem do sorriso mais contagiante da internet brasileira, Cícero Jorge, The Smile Man. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos para mais um episódio muito rico em conteúdo. Preparem, hein? Galera, e vocês sabem que agora a gente está de patrocinador novo, é isso aí, nós estamos com a TBC Camisetas, a camisa do empresário. Você que gosta daquela camiseta básica, confortável, que não amassa, você que precisa de agilidade, que tem o dia corrido, você tem que conhecer a malha da TBC, que é sensacional. E nessa hora era para eu dizer, Cícero, é boa a tua camiseta? Só que você que está nos vendo pelo YouTube, você está vendo que ele não está com a camiseta, né? Desculpa, Davi, desculpa. Então, mas da próxima vez ele vai botar a camiseta e vai dar tudo certo. Você quer ferrar a gente com patrocinador, rapaz? Então, toda semana você sabe que você tem um cupom que é o AISIM10 e você pode adquirir as camisetas da TBC com 10% de desconto, você que é ouvinte aqui do AISIM, beleza? E o AISIM também tem o patrocínio da 2P Treinamentos, Educação Empresarial e da Empresa José. O que é que a Empresa José faz, isso? Trabalha toda a parte de relacionamento e fidelização com os seus clientes. Aí sim, garoto. E a gente tem o apoio da Norbe Produções, detentora desse estúdio sensacional que leva toda essa qualidade de áudio e vídeo para vocês, certo? Cícero, nosso convidado de hoje aí, é fera ou não é o homem? Rapaz, hoje vai pegar aqui, viu? Deu uma inflacionada no negócio hoje? O negócio aqui tá forte. Galera, eu vou contar aqui um bastidor. Quando o AISIM não é ao vivo, né? Rapaz, hoje só teve convidado pancada, viu? Mas vamos lá. Hoje aqui a gente vai receber ele. Vocês não têm noção, não. O currículo do homem aqui, se eu fosse numa folha aqui, rolando por aqui, ia dar certo. Mas vamos lá. Ele é líder em marketing e vendas conversacionais com especialização em gestão de negócios, CEO e fundador da Talos, a maior startup do estado do Ceará, com forte presença em todos os estados do Brasil. Isso aí, galera, o homem não é fraco, não. Premiado como empreendedor do ano pela CDL Jovem Fortaleza, também é reconhecido como um empreendedor de destaque no âmbito de produtos de atendimento digital e inteligência artificial. Além de ser um entusiasta dedicado à inovação, sendo pioneiro no Brasil ao empreender através de chatbots e atendimento humanizado no digital. Com mais de 10 anos de experiência, ele se destaca em negócios que envolvem transformação digital, inovação, conversacional, marketing e vendas. Quem é ele, Cícero? Quem é? Estamos aqui com ele. Quem? Arthur Frota, o homem que é o CEO da Talos. Fala, garoto. Prazer, meus amigos. Estou muito feliz com o convite e é uma honra estar aqui com vocês. Vamos nessa? O prazer é todo nosso. Vai lá, Cícero. Tá contigo. Arthur, vamos logo direto ao ponto aqui. Arthur,
Toda empresa tem na frente o seu CEO, o seu fundador, mas a gente quer saber quem é o Arthur. O Arthur, a pessoa Arthur, quem é? Boa. Pergunta profunda e filosófica, logo no começo do podcast, né? Então, Cícero, quem é o Arthur? Bem, o Arthur sempre foi um cara muito desbravador, muito sonhador. E eu acredito que eu sempre fui muito, até falando, nesse final de semana eu estava num grupo empresarial com grandes empresários lá em São Paulo, e eu falei muito sobre isso, né? Que eu sempre fui inocente para sonhar. O que é o inocente para sonhar, né? Eu nunca coloquei barreiras para o sonho, então eu sempre fui muito de visualizar metas, sonhos, o que eu queria construir. Sempre tive uma inquietude muito grande dentro de mim que eu queria mudar primeiramente a realidade de onde eu nasci, de onde eu vim, né? Das possibilidades que eu poderia trazer para minha família ali como um todo. Tinha esse desejo ali de prosperar, de crescer, como todo jovem ali de classe média tem, né? Classe média ali baixa tem. Eu morava em Maracanaú e era uma classe média baixa ali em Maracanaú. Estudei em escola pública, enfim, sempre fui muito inocente para sonhar. Sempre fui, cara, se Bill Gates consegue fazer algo, Steve Jobs, eu nunca coloquei limites para o tamanho do sonho, entendeu? E a partir disso, eu sempre tive uma base muito sólida, família, sendo uma pessoa com valores, correta, uma pessoa cristã. Sempre fui uma pessoa ali de ir para a igreja, para mim, sempre tive aqueles valores ali muito fundamentados ali para poder ser um ser humano que pudesse crescer, mas que tivesse ali princípios, certo? O Arthur é o filho da dona Dival, irmão do Arnold e da Amanda, esposo da Amanda também, que é o mesmo nome da minha irmã, que inclusive está aqui a minha esposa no estúdio. Um beijo, Amanda. E o Arthur é essa pessoa do bem, que gosta de ajudar as pessoas, que gosta de impactar, que gosta de transformar. Eu sou uma pessoa inquieta, certo? Sou uma pessoa extremamente inquieta. E hoje a Talos, com quase 300 colaboradores já na nossa operação, temos a maior operação ali de startup SaaS aqui do estado do Ceará, talvez uma das maiores do Norte e Nordeste, com uma operação ali muito engajada, muito comprometida, justamente porque eu acredito que eu consigo passar essa minha missão de impactar as pessoas, de transformar, de deixar um legado para todo mundo que está ali ao nosso redor. Então, Arthur, esse sonhador. Tá. E Arthur, você vem de uma Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. A gente sabe, principalmente o meio de escola pública não incentiva o empreendedorismo, né? Nós estudamos e o caminho convencional vai terminar os estudos ou vai fazer uma faculdade ou uma escola técnica, conseguir um bom emprego e segue o baile. Referência. Da onde foi que veio o vou empreender? Né? Assim, até refletindo, né? Eu não venho de uma família tradicionalmente empreendedora. Tenho pessoas que eu considero que eles são empreendedores, tios meus, né? Pessoas da família, mas talvez eles não se considerem empreendedores, eles não sabem nem o que é isso. Ali, talvez, o comércio que eles têm, porque eles são, na grande maioria, comerciantes, né? Comércio é mais uma fonte de renda que dá o salário deles, não se vê como empreendedor, como empresário, enfim. Tem algumas pessoas assim da família, mas que nunca tive estímulos para poder empreender. Na verdade, a verdade era essa. Os estímulos que eu tinha era fazer uma faculdade, que era o sonho da família, pois eu não tinha dos meus tios ali próximos, talvez uma tia minha era formada apenas, os demais não eram, certo? A minha mãe não é formada até hoje. Então, assim, o sonho de sucesso para mim e para os meus primos era fazer uma faculdade. Ponto. Fazer uma faculdade, ter um bom emprego e no ápice do sucesso é ter um concurso público, fazer um concurso público. E, lógico, as profissões de sucesso que eu era incentivado a fazer, as profissões que todo mundo aqui é incentivado, acredito que vocês também, que é fazer ou medicina ou advocacia e engenharia ali também já estava começando a ter esse destaque. Então, basicamente, eram as frentes ali que a gente era colocado para fazer. Então, não tinha esse incentivo, não tinha essa visão de empreender, mas eu sempre fui uma pessoa que eu fui buscando, meus pais são separados, né? Eu fui criado pela minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, sempre buscou nos proporcionar aquilo que ela não tinha na infância dela. Então, ela trabalhou ali sempre como vendedora, de domingo a domingo, trabalhando, sempre boa de vendas também. Me incentivou a estudar, enfim.
e seguir o meu caminho ali para poder desbravar outras coisas. Então eu fui buscando referências, né? Pois eu precisava buscar referência, eu como mais velho e como referência ali para os meus irmãos, eu precisava buscar referência para poder crescer, para poder prosperar, enfim. E eu fui buscar essas referências em filmes e livros, né? Eu gostava muito de filmes de biografia, né? Gostava muito de biografia, livros de biografia também. Livros que antigamente o pessoal hoje chamam de gestão de negócios, livro de negócio, antes o pessoal chamava de autoajuda, então eu li muito livro assim, li diversos livros assim. E eu estava começando a entender sobre empreendedorismo quando eu comecei com 15 anos de idade, enfim, quando eu comecei a me inspirar na história do Steve Jobs, do Bill Gates, depois veio o Zuckerberg, o Elon Musk, enfim, eu comecei a olhar as histórias dele, do que era feito ali no Vale do Silício, eu olhei, cara, por que não? Né? Por que eu não posso entrar nisso também, ser isso também, embora que eu não tinha nenhuma referência de pessoas de tecnologia ao meu redor. E isso começou a trazer uma semente dentro de mim. Logo depois, logo no começo da comunidade de geração de valor, eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto, que inclusive hoje eu fico muito feliz que eu faço parte de um grupo empresarial que ele lidera, que é o Clex, né? O Clex Club, e acho muito legal poder estar ali dentro, sendo que no começo eu era um cara que me inspirava nele, mas longe de conseguir ter acesso ali perto dele. E hoje eu consigo. Então eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto ali do Geração de Valor no YouTube, quando não tinha ainda as outras redes sociais, era no YouTube. Então assisti os vídeos lá, enfim, e ele conseguiu trazer uma inquietude muito maior ali para o meu coração. E eu comecei a olhar o empreendedorismo como algo viável, algo que pudesse transformar a minha vida, certo? E foi ali que começou a despertar esse interesse de criar coisas. Mas lógico, né, que eu não fui empreender logo da noite para o dia. Tentei negócios quando eu era ali já na faculdade, ali saindo da escola, tentei uma agência, tentei alguns negócios, comprava e vendia coisas, enfim. Então, tive algumas experiências empreendendo, certo? Mas algo ainda muito, como é que eu posso dizer, não tão estruturado, certo? Um negócio, um CNPJ, enfim, mas eu já estava me mostrando como um cara empreendedor já muito novo. Foi que quando eu tinha 23 para 24 anos de idade, eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de TI numa empresa. Chegou um dado momento ali que eu saí dessa empresa e eu não estava me encaixando ali na cultura da empresa. A empresa tinha uma cultura que ela não dava espaço para pessoas que eram inquietas a criarem coisas, entendeu? A ter espaço. Como assim, Arthur? É necessário, viu, Lucas, entender que o empreendedor, o que ele mais quer se chama liberdade. O empreendedor ele gosta de criar. O empreendedor é inquieto, ele gosta de criar coisas, certo? Eu me considero muito assim. E nas empresas que eu passei, eu não tive essa liberdade, né? Para ser um cara que eu pudesse construir. E até tinha uma cultura que, cara, se você tivesse cabelo branco, você crescia. Se não, você era novo, tinha que passar um bom tempo, uns 10, 20 anos, para conseguir crescer na empresa. E eu, como um cara muito inquieto, né? E muito precoce, eu sempre fui um cara inquieto ao ponto de eu não posso esperar isso. A vida está passando e eu preciso construir. Eu tenho pressa, né? Para construir. Foi quando eu saí dessa empresa com 24 anos de idade, mais ou menos, eu tinha acabado de completar 24 anos de idade. Eu falei, cara, chegou um dado momento, eu olhei para o céu, estava lá na Praça a Praça da Searte, né, ali de Fortaleza, que tem tem uma cafeteria, né, agora. Sim. O meu carro ficava lá, eu tinha um carro financiado por um consórcio de 80 prestações. Praça da Searte é do pessoal mais novo, eu sou do tempo da Luísa Távora. Aí eu já não conheço. Então, tava no meu carro lá, entrei no meu carro lá e olhei para o céu e falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Sair dessa empresa e tal, não estava feliz. Aí veio um desejo no meu coração de, cara, vou empreender. Vou seguir os ensinamentos ali do Flávio, vou me inspirar como foi o Steve Jobs, enfim, e vou empreender. Peguei as contas da empresa que eu saí, vendi meu carro, vendi qualquer coisa que fosse de passivos ali para mim, e fui empreender. E fui empreender exatamente em startups, né, nesse mundo de tecnologia. Assim que eu saí da empresa, aí eu comecei, e como toda startup, essa história o pessoal até brinca, se começou assim, já começou bem. Comecei literalmente na garagem da casa da minha mãe, na Rua 14, é uma história verdadeira isso, na Rua 14, inclusive era uma casa alugada da minha mãe, tenho até vontade de comprar essa casa. É uma casa alugada que minha mãe tinha, que tem a garagem, ao lado da garagem foi dividido ali um espaço, aí era um ponto comercial. Eu mandei fechar as coisas do ponto, reformei, enfim, e montei a Talos ali, no chão vermelho ali, mesa de plástico, comprei computadores. E nesse tempo também eu era professor da Escola Técnica de Maracanaú,
não a escola técnica particular de Maracanaú, e os meus alunos da escola técnica eu já recrutava para ser programadores, estagiários ali basicamente tinha uma bolsa e o aprendizado ali para aprender a programar. E esse meu drive ali de professor, de ensinar, sempre foi colocado assim em prática e foi assim que foi começando. Depois de uma análise que eu fiz de mercado, de um potencial, eu mirei nesse mundo conversacional, embora que a Talos eu considero, que a Talos de hoje, que vocês conhecem, de fato ela começou em 2019. Mas até eu chegar na Talos de hoje, eu tive várias tentativas e erros. Aí foi 2016, 2017, 2018 para 2019, a gente engrenar e crescer, estamos crescendo ano após ano, 300, 400, 500% de crescimento de faturamento, ano após ano, sempre com esse drive que a gente tem desde o começo. Muito bom. Mas desde 2016 era nesse mundo do conversacional, de chatbots, inteligência artificial, desde esse mundo, porque eu visualizei um grande potencial nessa área. Eu observava que as empresas, o Cícero sabe muito bem disso, o Cícero vai lembrar, em 2016, quando você falava de relacionamento com o cliente, atendimento digital, praticamente não existia. Se você fosse ligar para uma empresa, se você fosse querer resolver uma coisa com uma empresa sem ir no offline, cara, a pessoa já tinha uma coisa, cara, não vai dar certo, tem que ir lá na loja, tem que ir lá na empresa, não vai resolver. Não era muito acessível o digital. As empresas tinham um 0800 com uma URA interminável, que ninguém atendia nada e não resolvia, e as pessoas eram frustradas nisso. E eu observava que as empresas tinham redes sociais, já estavam no Instagram, estavam no Facebook, mas se você mandasse uma mensagem no direct, ia demorar uns 3 dias e não iam te responder, e quando respondesse, provavelmente eu já tinha comprado o que tu queria, ou já tinha resolvido de uma outra forma. O legal disso aí que tu traz, Arthur, porque quando tu falava, eu me lembrei que nessa época eu trabalhava para uma escola jurídica em Fortaleza, que não tinha o sistema, né? Mas na época já tinha o WhatsApp. E aí eu me lembro que a gente foi crescendo lá, chegou um ponto que a gente tinha 500 alunos e a gente trabalhava com prova de primeira e segunda fase do AB. E aí eu trabalhava até 10 da noite, 10, 11 horas da noite antes da prova. Aí no outro dia eu acordava de manhã cedo e ia mandando mensagem por mensagem, trocando o nome. Aí tu falando isso aí, cara, se a Talos já tivesse aí, eu não tinha que fazer isso. Era só programar e ia, entendeu? E aí eu ia mandando. Aí eu tinha que acordar bem mais cedo, porque eu queria já surpreender os alunos, porque eles não tinham isso, nem no meu concorrente fazia isso. E os caras já chegavam lá, recebi tua mensagem, já acordei no outro drive. E o que tu fazia já era bem diferente, né? Muitas empresas nesse tempo nem isso fazia. E convertia bastante isso, não é verdade? Na verdade, eu cheguei a fechar a turma de 200 alunos sem soltar um panfleto. Caraca. Só na indicação, porque fazia esse trabalho. E o cara já me mandava assim, ó. O cara sai da prova feliz, aí ele me mandava, cara, encontrei um amigo meu que ele disse não foi bem na prova. Eu pedi pra ele falar contigo amanhã já. Aí mandava o contato do cara. Entendeu? Caraca. Então, tipo assim, é só esse drive de fazer acontecer, né? Exatamente. Ô, Arthur, você tá falando do início. Vamos resgatar isso daí. Você disse que dava aula lá na Escola Técnica de Maracanaú, botava esse pessoal para programar, esse pessoal desenvolvia o sistema, só que essa empresa precisava ser vendida, né? Aliás, o produto precisava ser vendido. Então, você contratava ali os programadores. E quem vendia? Excelente pergunta. Você achou o ponto do porquê que a Talos demorou até 2019 para ter sucesso. Foi excelente ponto. Naquele tempo, né, o Arthur, em 2000, embora que eu sou filho de 2 vendedores, tá? E sempre sempre fui um cara bem bom de comunicação e estrategista para fazer as coisas acontecer. Mas a minha base naquele tempo, 2016, era uma base técnica. Então, eu era um cara de produto, era um cara de técnico, certo? Um técnico diferente, que eu era bem comunicativo, né? Nunca fui introspectivo ali. Era bem comunicativo, mas eu era um cara de produto. E o produto era excelente. Inclusive, se você pesquisar no Google e colocar Mega Saque, que era a nossa primeira plataforma, vai ver um produto muito massa, muito bem construído, enfim. Então, eu era um cara bom de produto, certo? E a gente teve várias tentativas e erros, Lucas, de criar o produto, reformular, refazer, enfim. E realmente esse drive do quem vendia era algo que eu fazia, que eu puxava, mas eu acho que, tipo assim, eu não consegui captar que, cara, eu só consigo crescer um negócio, eu só consigo ter sucesso em um negócio se eu tiver uma máquina de vendas. E isso eu não tinha esse entendimento. Foi que em 2018, Lucas, já com excelente produto muito avançado, com flows, fluxos, AI, enfim, eu estava num pitch da Anshan, certo? E das pessoas da banca lá do pitch
Era o CEO de um grande grupo. Vou até falar, o Grupo Iguatemi. E depois eu até encontrei essa pessoa. E ele fez um comentário para mim. Ainda bem que foi num cofre, não foi na frente de todo mundo. Foi individual. Ele fez o seguinte comentário. Arthur, teu produto é excelente, muito bom. Mas não vai dar certo. Você não vai conseguir ter sucesso com isso. Aí eu perguntei por quê. Na lata, desse jeito, né? Por quê? Falei, cara, você não sabe vender. Você precisa de um sócio vendedor. Eu sou um cara muito competitivo. Naquele momento, eu não tive inteligência emocional de, me ajuda, enfim, né? Me mostra como. Ou olhar aquilo ali como um mega conselho. Hoje eu vejo que foi algo que foi um grande start para mim na minha jornada empreendedora. Perfeito. Eu tomei aquilo lá naquele momento como uma afronta. Já fiquei logo com raiva, logo fiquei no bom cearense aqui, não sei se pode falar essa palavra. Pode falar tudo. Fiquei puto ali na hora, certo? E basicamente voltei, não, obrigado, tal, enfim. Anos depois eu pensei, cara, esse cara queria ser bem meu sócio, eu não me toquei. Só que eu coloquei aquele feedback que ele me deu, que, cara, talvez foi o melhor feedback que eu recebi na vida, que mudou a chave realmente, mudou a chave. Basicamente, eu comecei a aprender, Lucas, sobre vendas, sobre máquina de vendas. Excelente. E foi nesse momento, final de 18 para começo de 19, que eu comecei a focar em canais de aquisição. Eu coloquei, cara, eu tenho um bom produto, mas a verdade nem sempre o melhor produto é a maior empresa. Você precisa ter, na verdade, o melhor time comercial. Time que vai pro ataque e vai escalar o negócio. Porque, no final das contas, eu aprendi que a cultura, Lucas, de uma empresa é baseada em crescimento. Toda empresa precisa se mover para crescer. Me diga uma empresa que não precisa crescer. Até o governo precisa. Só que ele vai para o lado dos impostos. Toma imposto. Mas precisa crescer. Mas precisa crescer. Na verdade, todo mundo precisa crescer, precisa aumentar suas receitas, certo? Até a ONG, independente, todo mundo precisa crescer e aumentar suas receitas. Foi a partir do momento disso que eu comecei a focar em montar uma máquina de aquisição. E eu comecei a testar N canais e comecei aquilo que eu já fazia de uma forma muito sem um processo, fazia meio que um field sales, ia prospectava no automático antes de tomar esse feedback, não fazia algo muito cadenciado e não fazia um processo de um funil que pudesse, de fato, me trazer vendas ali para minha operação. E a partir desse momento eu comecei a estudar sobre isso e olhar que, cara, vendas lógico, vendas é igual a uma fábrica de produção, uma linha de produção. Você basicamente tem um processo, um começo, meio e fim, e onde basicamente você tem um funil e você tem que alargar sempre a boca desse funil, otimizar os processos ali do funil para que você consiga aumentar seu potencial de vendas. E todo mundo tem isso. Até quem pensa que não tem um processo de vendas, se você vende, você já tem um processo sem saber que tem um processo. E, na verdade, ali foi o momento que eu decidi cadenciar isso, organizar, estruturar e escolher o principal canal que eu ia fazer, que eu ia escolher para tracionar. Você tem um conceito básico de uma startup, quando você está no processo de produto, a primeira coisa que você faz é validar o produto. Depois valida, você vai para vendas. De vendas, você vai escolher o canal. Você tem que testar todos os canais de aquisição para depois escolher o principal canal e focar. E, basicamente, eu fiz o teste em N canais de aquisição, mas eu me encontrei numa tese de canal de inbound marketing, onde eu, através de um insight sales, time de vendas internas, para quem não entende esse conceito, usava o inbound marketing para fazer essa aquisição, chamar a atenção de pessoas, despertar o interesse de pessoas, para jogar para a minha máquina de vendas, de insight sales, tanto de pré-vendas como de vendas, fazer o processo ali de vendas, uma vez que é qualificado pelo marketing. Quando eu descobri isso, montei essa operação e montei em cima da operação, até o produto cresceu. Por quê? Porque a vender, você sabe muito bem disso, Cícero também que está ali no relacionamento, vender, a área que mais se conecta com o cliente, conhece mais a dor do cliente, inclusive sabe inovar ali na empresa, é vendas. Vai no teu negócio agora e conversa com o teu time de vendas. E pergunta o que é que o teu cliente está pedindo, o que é que o teu produto não tem, vendas vai saber falar de tudo. E uma vez que eu fui mais para o ataque, fiquei focado 100% em vendas, eu consegui até melhorar meu produto. Porque eu fui melhorando com base naquilo que o cliente precisava. Uma vez que eu fui abrangendo mais e mais e mais clientes, o produto foi se nutrindo cada vez mais. E com isso toda a empresa cresceu. E eu foquei exatamente nisso. E Lucas, até para falar, eu fui aprender a vender. Aquele conselho que eu recebi, aprender a vender vendendo. Não tem outra forma. Você não vai ler um livro e vai aprender a vender. E os 300 primeiros clientes da Talos foi eu que vendi. Na ponta lá, fazendo o processo. A minha esposa trabalhava no financeiro, o Eduardo também no administrativo financeiro, mas se virava também para implantação, para o suporte. O Arthur ali focando no ataque de vender.
E foi ali que a máquina de venda foi se fortalecendo, e ali que a Talos foi crescendo e ela se destacando cada vez mais, assim como hoje a gente é referência em vendas. Montei uma cultura baseada em vendas, em crescimento, onde todo mundo respira vendas. Ou você está vendendo ali, ou você está apoiando vendas, ou seja, todo mundo ajudando a empresa a crescer. Bom demais. Cara, é fundamental aí esse movimento que você traz. E eu vou aprofundar aqui. Você que me pediu, que se eu for pegar aqui a quantidade de anotação que eu fiz aqui. E não só de anotação, mas de coisas que você trouxe que pode ajudar você que está aí. E a minha sugestão é volta esses últimos 5 minutos desse podcast aí e escuta tudo de novo. E se você tem o hábito de ouvir, que hoje em dia o pessoal ouve os podcasts tudo acelerado, né? Eu vou dizer para você, eu falo ligeiro, o Arthur, achei alguém que fala mais ligeiro do que eu aqui. Então não escute esse negócio acelerado aqui que não vai dar bom para você, não. Então, mas você trouxe a questão da máquina de vendas e de você utilizar o seu time de vendas para melhorar o seu produto. Sim. E eu trabalho com venda de serviço, né? Trabalho com treinamentos corporativos, e uma das coisas que fez eu sair da venda de treinamentos e entregar a venda de formações foi exatamente isso. Foi a gente entender que muitas vezes o que o meu cliente me pede não é o que ele está precisando. O que ele está precisando é outra coisa. Só que como é que a gente descobre isso? Perguntando para ele. Quem é que pergunta? Quem pergunta é o vendedor. Se o teu time de vendas está treinado, ele vai entender que existe um processo de abordagem, construção de conexão, sondagem, essa qualificação desse cliente. Tem uma série de perguntas, dependendo do formato, da linha que você segue, vai usar um Bunch, vai usar um Spin, vai usar, enfim, tem metodologias para você perguntar para esse cara, para você utilizar, para você seguir, para você chegar nas informações que você quer extrair. Só que se tu não tem minimamente um time treinado com as técnicas certas para sondar essas informações, e mais, se tu não está fazendo nada com essas informações que o teu time recolhe do teu cliente, aí você está perdendo muita oportunidade de crescimento, de adaptação da tua empresa e está deixando muito dinheiro na mesa. Verdade. Então, o que o Arthur entregou para vocês aqui, gente, é ouro. É ouro. Você utilizar o seu time comercial para você melhorar a solução que você entrega para os seus clientes. Então, a sugestão que eu te dou, se você não anotou ainda, anota esse negócio. Quando terminar esse podcast, você vai fazer uma reunião com o seu time comercial e você vai escutar eles. Não sei qual foi a última vez que você escutou sua equipe comercial para tratar disso especificamente, mas faça isso. Então, é como a gente diz, uma das principais fontes de conhecimento que a gente tem hoje, gratuito, que é o que está acontecendo aqui, são os podcasts, Arthur. Verdade. Então, e a gente tem uma oportunidade. Eu não vou nem perguntar aqui, mas você sabe quanto custa a hora desse cara? Ele está sentado aqui, batendo papo, te entregando conteúdo gratuito. E eu tô fazendo as perguntas aqui para você, viu? E eu vou perguntar mais. Ó, vai tu aí, faz tua pergunta. Porque se eu for perguntar aqui as coisas aqui, eu vou passar a noite toda conversando com ele. Viu? Aproveitando, Arthur, hoje a Talos está com quase 300 colaboradores, né? E onde você deixou muito claro que é uma cultura onde todo mundo contribui para vender, né? E aí agora eu quero trazer um pouco que você fale para aquele cara que hoje ele está começando a empresa dele, ele tem noção que o produto dele é bom, que o serviço dele é bom, que ele tem que montar um time, que ele vai começar ali com 1 ou 2 pessoas para formar esse time. Qual conselho o Arthur daria para esse cara? Entendeu? Porque, tipo assim, cara, começa por aqui. Entendi. Cara, quando você vai montar uma empresa, tem N pontos que são importantíssimos, né? E se você for conversar isso com pessoas de cada área, vai dizer, cara, foca nessa área, foca na minha área, enfim, toda área é importante. Eu concordo, toda área é importante. Se você não tiver um bom financeiro, você vai sofrer. Se você não tem um bom time de RH, você vai sofrer. Então, toda área é muito importante. Mas se eu pudesse escolher um único foco para o empreendedor, talvez a palavra um único foco esteja errada, mas se eu pudesse escolher o principal foco das horas do empreendedor, talvez o 80-20, ele focar em produto, uma parte do produto, sim, ele precisa ter um produto, mas principalmente vendas. Ele precisa casar a operação de vendas. E seguindo até aquele conselho que eu recebi, Cícero, desse CEO que falou para mim sobre vendas, ele falou correto, ele estava correto. Precisa ter alguém na sociedade que puxa esse bunch ali, puxa essa batida de vendas. Se não tiver esse ponto ali, a empresa vai sofrer.
Por quê? Porque naturalmente a empresa, o Lucas vai concordar também com isso, a empresa ela é reflexa do dono. Se o dono é um cara de produto, a empresa vai ter o melhor produto do mundo. Se o dono é um cara de finanças, rapaz, a empresa vai ter DRE, vai ter balanço, vai ter tudo. Se o cara é de vendas, vai ter o melhor time de vendas. E, meu amigo, eu te digo uma coisa. Se você não tiver um bom time de vendas, se você não vender, não botar dinheiro para dentro, tu vai controlar a planilha financeira de quê? Vai controlar o quê? A planilha ali, planilha serve, aceita tudo. O que você colocar lá, aparece, multiplica lá. Pá, pá. Entendeu? Se não tiver venda, dinheiro entrando para pagar as contas, tua empresa não cresce. Então, foca em vender. Arthur, eu não estou pronto para crescer. Cara, arruma no meio do caminho. E vai. E cresce. E bota uma máquina de vendas para conseguir trazer receita previsível. Hoje, o que eu mais tenho e incentivo os meus clientes a ter, a gente tem milhares e milhares de clientes em todos os estados do Brasil, é ter uma máquina de vendas que te traz receita previsível para o teu negócio. Hoje eu tenho uma máquina de vendas que traz receita previsível para o meu negócio. É uma maquininha que eu sei que eu invisto tanto, volta tanto, retorna tanto e os números se batem. Então, o meu principal conselho é foque em montar uma operação de vendas. A partir do momento que você focar nisso, todas as outras áreas vão ser nutridas. E tu vai começar a criar problemas bom ali na empresa para resolver, quebra ali, quebra aqui, mas tudo isso é baseado no crescimento da empresa, em vender. Então, foca em vender. Puxa, e o dono é o melhor para isso. Senão você fica refém. Ah, eu vou trazer um diretor de vendas. Cara, vai ficar na mão desse diretor de vendas? Se ele for teu sócio, beleza. Mas vai ficar na mão desse diretor de vendas? Vai colocar tudo nas costas desse diretor de vendas? Não é bem assim. Vou dar um exemplo. Eu montei a minha operação de vendas e um bom tempo na Talos, até um tempo desse, eu fui o diretor de tecnologia, o diretor de produto, o diretor de marketing, de venda. Eu tinha gerentes abaixo, mas eu tocando todas as frentes. Hoje ainda olho todas as frentes, eu olho com muito carinho ainda vendas, olho marketing, olho produto, olho essas frentes que são as minhas principais skills e eu gosto disso. Mas chegou um dado momento que eu quis crescer e depois que eu já tinha estruturado, já tinha contratado as pessoas, era tudo o meu processo, o meu playbook que eu tinha montado, eu contratei gestores. Pessoas até de mercado, pessoas boas, que teoricamente tinham um bom currículo, passariam em qualquer entrevista. Mas foi uma negação, não funcionou. Entendeu? Não pegou a batida. Então, rapidamente, eu como um cara de vendas que me tornei, puxo rapidamente, assumo, não deixo desandar, dá a forma lá na mão do gestor e quando for para contratar novamente, eu boto uma pessoa que eu não vou errar como eu errei com outro e vou lá e seto a mão. E tem muita gente que não tem esse tato, Lucas, você talvez nas consultorias você observa isso, porque não entende. Aí fica refém na mão do funcionário, fica refém na mão ali do diretor. E às vezes o diretor não bate meta, ele, beleza, não bate meta porque o mês é ruim, né? Se eu te falar, sabe quando foi o nosso melhor mês até então? Foi janeiro. Dezembro também foi recorde de vendas. Dezembro passou. E normalmente em operações de vendas o pessoal fala, dezembro é ruim porque Natal é isso, tá tudo desaquecido. Eu fiz recorde de vendas em dezembro. Janeiro não é tão bom porque voltou o ano agora, o brasileiro só começa a trabalhar depois do carnaval. Foi lá Natal, foi recorde de novo de vendas. Por quê? Porque a cultura é baseada nisso, tem processos para isso. E detalhe, eu sou o CEO, fundador da empresa, no último dia do mês eu estou lá. Se você for lá, 11 horas da noite, provavelmente eu estarei lá na Talos no último dia do mês. Eu não me lembro a vez que eu não estava lá presente lá. E provavelmente eu vou estar também numa call com algum cliente, vou estar ligando para amigos meus para poder fechar e ajudar o time a bater a meta, vou estar lá no meio também. E não vou estar lá no meio só apenas pelo dinheiro, pela meta que está sendo batida. Eu vou estar lá para dar um exemplo, para mostrar que eu sei fazer também, o processo funciona e eu não estou cobrando algo que eu não faço. Entendeu? E é legal o teu time saber que o líder dele é da rua. Ele entende ali do negócio. Porque não adianta ele só entender da planilha, dos dados, olhar o passado e fingir que está controlando o negócio e não entender ali da ponta. Porque na ponta está vendo o dia a dia do negócio. Então, o conselho é esse, Cícero. Entenda muito bem a sua operação na palma da sua mão. Se fosse para escolher uma coisa, entenda de vendas. Nossa. Que você tem certeza absoluta que o resto vai ser mais simples. Show. Pode tocar aí. Posso seguir meu fluxo aqui? Tá. O Arthur, durante esse movimento, tem uma coisa que a gente, no mundo dos negócios, a gente entende, é que no meio do caminho a gente vai batendo em alguns tetos. Sim. Vai batendo em alguns tetos, né? O que eu sei me leva até aqui, eu vou precisar saber mais para ir para cá. Aí quando acredito que houve alguns gargalos
né? Alguns momentos que você dá aquela engasgada e diz assim, rapaz, não estou conseguindo superar isso aqui, vamos para cá, para esse outro nível aqui, a gente precisa ir para esse outro nível aqui. Dentro dessas fases de crescimento do Arthur, qual foi dessas fases de crescimento que você olhou, que você disse, rapaz, eu estou precisando fortemente de uma ajuda externa, ou novos conselheiros, de saber de pessoas maiores do que eu, me ligar a outras pessoas, mudar meu ambiente, meu networking. Hoje você é um cara que, conforme você mesmo falou, pô, você está nesse final de semana com os maiores empresários do Brasil, participando de um mastermind, né, de gente que joga um jogo grande. Então, quais foram qual foi esse momento que você disse, cara, eu preciso jogar um outro jogo e esse meio aqui que eu estou convivendo não vai me levar para esse caminho? Lucas, desde muito novo eu já sabia que isso era um grande sacado. Eu sabia que a mesa que eu estava frequentando ia ditar muito o meu futuro. Porque é a questão do aprendizado, das conexões. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer as pessoas. Eu acho que você tem que ser uma pessoa que tem que contribuir, tem que impactar. Mas eu só posso contribuir, impactar, se eu ganhar o conhecimento. Senão eu vou ser mais um para chorar. Concorda? Então, eu preciso desbravar para voltar para a minha base ali, para pessoas que eram de infâncias, enfim, e ajudar elas também. Mas eu só faço isso se eu cresço. Então, desde muito novo, eu já tinha esse conhecimento que eu precisava conhecer pessoas novas, me conectar com as pessoas corretas, aprender. Eu sempre fui um cara muito movido por aprendizado, até hoje. Uma das minhas principais moedas de troca que é aprendizado. O que eu vou aprender? Inclusive, na negociação que eu fiz com a RD Station, o principal ponto foi o que eu ia aprender, o que eu ia crescer, o que eu ia me desenvolver, certo? E eu sempre tive esse conhecimento, essa visão, essa inquietude de me conectar com outros mundos, né? E a partir do momento abrindo, expandindo a minha mente, né? Expandindo a minha mente, tendo acesso a ambientes diferentes, mesas diferentes. Então, o que foi que eu fiz? Então, eu sempre tive esse princípio. Só que eu também tinha um princípio que eu não poderia queimar a largada. O Arthur de 2019 não podia se conectar com os empresários que ele se conecta hoje. Não estava pronto para isso. Então, eu não queria queimar a largada. Eu queria me sentir que eu estava em movimento, conectando com pessoas mais inteligentes do que eu, mas sem queimar largada. Isso é muito importante, porque tem muita gente que se queima, que já pensa que eu vou mudar minha vida se eu conhecer fulano, entendeu? E, cara, será que você está pronto para sentar na mesa do fulano? Será que você tem o que contribuir? Porque, no final das contas, uma pessoa dessa, ela quer saber, qual é a tua história? O que tu vai contribuir aqui na mesa? Então, eu precisava aprender, me desenvolver. Então, era um passo de cada vez, me conectando com pessoas que estão num degrau acima, eu aprendo outro degrau, enfim, eu vou avançando. Então, Lucas, eu sempre tive isso. O Arthur de 2019 já estava buscando olhar mesas um pouco mais diferentes, entendeu? E foi sempre avançando assim. Então, buscava ecossistema de empresários, enfim, e parece uma coisa, a questão da evolução. Às vezes você sonha para entrar num ecossistema tal, e você entra, aprende, se desenvolve, e depois aquilo fica pequeno. Você já quer um outro ecossistema e vai. E eu sempre tive muito isso. Teve momentos que eu quis entrar no ecossistema, em 2018, e nesse ecossistema lá de empresários, eu via que eu estava muito distoante. E sabe o que foi que eu fiz? Eu saí. Porque eu tinha muito o que aprender antes de entrar nesse ecossistema, para não queimar a largada. Então, fui me desenvolvendo desse jeito, entendendo que eu precisava sempre evoluir, mas sem entender que eu tinha um passo de cada vez para fazer as coisas acontecer. Isso até hoje. Hoje eu ainda busco ambientes diferentes, né? Porque eu quero vou construir coisas ainda maiores. Isso aqui é apenas o começo. Estou com 32 anos, tem muita coisa ainda para construir. Eu tenho essa inquietude, esse brilho no olho de construir muita coisa ainda. Mas as conexões, essa inquietude eu sempre tive e sempre busquei me conectar. Mas as coisas vão acontecendo na medida que você vai tendo resultados. Nossa. O Arthur, ele trouxe essa importância de ter consciência que alguns ambientes não estavam preparados para você estar lá, né? Isso é muito legal. E eu quero trazer outro ponto que eu vejo que pode ser um grande diferencial e eu quero ouvir como você seguiu essa trilha. Do emocional, do autoconhecimento. Porque, assim, você falou assim, cara, quando aquele CEO falou para mim de vendas, eu na hora hoje eu reconheço que foi uma virada de chave, né? Mas qual foi o momento também que o Arthur entendeu que, cara, eu tenho que conduzir melhor o meu autoconhecimento, meu emocional, para continuar nesse objetivo que eu tenho, né? E aí entra um pouco da pergunta que o Lucas falou, desse teto também, onde você chegou, cara, isso aqui, me comportar assim foi bom até aqui. Agora eu tenho que ter outro tipo de comportamento. Como foi esse momento também? Se teve, se não teve? Entendeu?
Excelente pergunta, e fazendo uma reflexão aqui muito sincera, eu sempre tive alguns pilares, certo? Que nortearam sempre a minha vida. A questão da humildade, a questão de você, nunca ter aquele rei na barriga de achar que você é melhor do que ninguém. Eu nunca tive isso dentro de mim, sempre procurei contribuir de fato. E sempre tive um hábito, desde muito novo, eu não me lembro quando foi, mas sempre de conversar comigo mesmo, com Deus, e refletir. Eu agi de um jeito, volto, depois fico um momento mais introspectivo e reflito da forma que eu agi. Desde muito novo sempre tive esse hábito. Eu não sabia que hoje, olhando isso, é uma busca de autoconhecimento, né? De você se autoconhecer, de você refletir, meditar e conseguir com isso controlar mais o seu emocional, na medida que você vai tendo outras situações semelhantes a essa que te tiram ali do teu eixo, né? Mas eu acho que isso foi se tornando mais intencional depois que eu fui empreender com a Talos. Acho que com uns 23 para 24 anos de idade, como eu falei para vocês antes, você até perguntar, produto, tá, mas como é que quem vendia? Ninguém vendia praticamente, mas nesse momento que ninguém vendia, 2016, 2017, 2018, eu estava fazendo produto, enfim, mas, cara, 3 anos você tomando pancada, você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Por várias vezes eu estava na garagem lá chorando e pedindo para Deus, meu Deus, se não for para ser isso aqui, tira isso de mim, certo? Mas se for para ser, me dá força, me dá coragem, para que eu não desista. E sempre busquei muito isso. Então, esses 3 anos aqui, Cícero, também para aguentar, foi uma busca também grande de autoconhecimento. Comecei a ler muito mais livros do que eu lia. Comecei a comer livros. Assim, ler livros muito mais do que eu lia. Biografias, filmes, referências, olhar a internet, buscar referências, conteúdos. Não se tinha tanto de conteúdos que se tem hoje, por isso que é muito importante a audiência aproveitar conteúdos como esse e olhar outros também. Mas eu fui buscar autoconhecimento mais intencional nesse tempo, para aguentar as emoções, para não desistir, entendeu? Porque nesse tempo aqui, nesses 3 anos aqui, pode parecer simples, né? 1, 2, 3. Se eu tivesse, viu, Lucas? Se eu tivesse em 2016, alguém chegasse para mim do futuro e falar, Arthur, te preocupa não, 2016 não vai dar certo, 2017 não vai dar certo, 2018 não vai dar certo, mas em 2019 vai dar certo. Aí eu falei, beleza, vou só esperar, mas não tem, cara, você não sabe quando é que vai dar e se é para dar, se você está no caminho correto e você está no mundo de incertezas. E a busca do autoconhecimento foi importante para que eu pudesse entender esse processo e entender que hoje não é que não deu certo 3 anos, estava dando muito certo, só que não estava dando certo na moeda financeira, de ganhar dinheiro com isso, mas estava dando certo na busca do Arthur de autoconhecimento, na busca de aprender a criar produtos que o mercado precisa, de aprender a modelar processos. Eu estava dando certo em um monte de frentes que não estava dando dinheiro, mas me capacitou para 2019 conseguir começar a colher os frutos. Então essa busca ficou mais intencional a partir de 2016. Cara, essa maturidade aí é fundamental, porque quando você traz esse movimento, diz assim, 3 anos em que o resultado financeiro não veio, né? A gente... É um recado muito forte que a gente dá para a pessoa que está do outro lado, de dizer assim, quanto é que você está aguentando de pancada? Porque hoje o pessoal aguenta 2 meses, 3 meses, o cara... muitas vezes o cara está lá no emprego, que a cobrança é forte, que as metas são agressivas, aí o cara passa 1, 2, 3 meses, isso aqui não é para mim. E de certo, se você suportasse ali talvez 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tu ia assumir um cargo de gestão, uma supervisão, uma diretoria, alguma coisa, mas você está disposto a pagar o preço? Exatamente. Pode ser que financeiramente não seja aquela hora, mas o quanto de aprendizado, de lidar com pessoas, de orientação, de estar perto de um CEO como você, de estar perto de, enfim, sim, de outros diretores, e a gente entender que tem um tempo, e o tempo nem sempre é o nosso, né? Eu acredito muito que sim, a gente entender que a gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas o tempo não é o nosso. O tempo não é o nosso. Né? Arthur, vamos voltar para as vendas, viu? Eu vou voltar aqui. A gente vai ali, mas a gente volta aqui. Que na verdade não é só vendas. Você falou que os 300 primeiros clientes, quem vendeu foi você. Mas que você entendeu que a sua empresa só ia mudar de patamar quando você construísse um time. Sim, lógico. Né? E quando a gente fala de time hoje, uma das maiores dores do mercado é contratar vendedor. Rapaz, o que eu escuto nos treinamentos, nas empresas que eu vou de Lucas, me arranja um vendedor bom, me arranja um vendedor bom. E aí,
A tua equipe de vendas hoje tem quantos vendedores? Entre SDR e Closer, ô Arthur? Aproximadamente, posso estar errando para mais, talvez até mais, mas a última vez que eu olhei, uns 65 mais ou menos. 65 vendedores. Isso. Olha, com SDR e closers, né? Se eu disser aqui para uma meia dúzia de empresários que eu conheço aqui que ele tem que montar um time de 60 vendedores, ele chora. Mas, e aí, qual o segredo? Qual o segredo para montar uma equipe de 60 vendedores que bate recorde de vendas em meses consecutivos? Fala aí pra galera. Cara... Tem segredo? Acho que não é segredo. Eu acho que você tem uma estratégia para fazer isso, certo? E pode parecer básico e provavelmente as pessoas já escutaram isso, mas de fato a gente executa. Uma vez que eu entendi a cultura da empresa, qual era a cultura que eu queria replicar, e teve uma história de um dado momento que isso deu uma dor de cabeça para a gente em 2020, quando a gente começou a replicar a empresa, contratar muita gente, a gente chegou a ir para 50, 80 funcionários, começou a quebrar muita coisinha, porque começou a ter problema de fit cultural. Só que naquele momento eu não sabia nem o que era isso, né? Então, o que é fit cultural? Como é que eu metrifico fit cultural? E depois eu fui entendendo o que era isso. Uma vez que eu entendi o que é o fit cultural, eu vi, cara, tá pronto agora para crescer. Só que quando eu entendi isso, eu já tinha um time que eu tinha contratado. Aí eu lá tive que dar uma refinada ali, dar uma peneirada ali do quem que deveria estar e quem não deveria estar. Tá. Foi a melhor coisa que eu fiz. Chegou um dado momento que eu cheguei a desligar todo o meu time de vendas. Eu tinha 10 pessoas em 2020, 2021. Desliguei todo e contratei todo mundo. Na medida que eu fui replicar, quando eu entendi de fit cultural, Lucas, eu repliquei de acordo com a base do meu fit cultural. Isso é a base de tudo. Uma vez que você tem essa base formada, eu sei que a maioria das pessoas não tem essa base formada, só quer contratar por contratar e fulano de tal é ruim. Será que o fulano de tal é ruim ou será que você contratou uma pessoa que, cara, que tem valores diferentes do seu, tem propósito de vida diferente do seu? Eu sempre comuniquei, Lucas, que a Talos, na garagem, eu já falava, a Talos vai ser a maior plataforma conversacional do país. Vai ser a maior do país. Se eu trago uma pessoa que não tem essa ambição de ser a maior, não é uma pessoa competitiva, vai estar bem na Talos? Não. Não vai replicar aquela mensagem. Não é por mal, é o jeito dela e tá tudo bem. Você não é obrigado a concordar. Mas na Talos vai ser esse perfil. Pessoas que são desbravadores, pessoas que têm fome de crescer. E a gente, uma vez que a gente definiu tudo isso, a gente começou a profissionalizar o nosso processo seletivo. A gente começou a trazer pessoas que tinham esse drive. Então, o que a gente olha hoje para contratar pessoas? Provavelmente, de Inside Sales, você que é um cara de vendas, eu não sei se tem time de vendas Inside Sales, de vendas mais consultivas, do tamanho do nosso aqui no Ceará, né? Não sei se tem gente aqui desse tamanho. Mas, o que a gente faz para contratar? A gente olha, primeiramente, o alinhamento cultural, que isso é a base, isso é indiscutível, não dá para treinar o fit cultural, certo? Não dá para treinar. A gente olha a fome da pessoa, a gente olha que pessoas que têm fome, por exemplo, eu sou um cara que tem muito fome, eu falei para vocês que eu venho de uma família classe média baixa ali, nunca tive problema, nunca faltou comida em casa, sempre teve comida, mas era apertado, como todo mundo, como a maioria das pessoas, acredito que vocês também, não vai ter dinheiro sobrando ali para fazer um curso, entendeu? Eu tinha o básico, isso aí eu tinha, e foi por isso que eu consegui empreender, porque a comida eu ia ter ali garantida. Mas eu sempre tive fome para crescer, então trago pessoas semelhantes ao Arthur, pessoas que têm fome para crescer, pessoas que têm desejos, têm sonhos, têm metas, querem crescer, querem prosperar. Esse tipo de pessoa, uma vez que tem fit cultural, uma vez que tem essa fome, a gente começa a passar essa pessoa no processo seletivo. Depois a gente olha algumas competências técnicas, Lucas, que não é o principal, certo? Não é o principal. E por último, certo? Uma vez que a gente contrata essa pessoa, a gente tem uma coisa muito legal, que é treinar. Dificilmente hoje a gente contrata pessoas que têm muita experiência de mercado. Geralmente, quando a gente contratou gente muito de mercado, não deu muito certo. Não deu certo. Algumas pessoas deram certo, mas foram exceções. Mas na maioria, a gente treina. A gente sabe um perfil específico que a gente quer. Exemplo, a minha venda é uma venda consultiva, o cara tem que entender de negócios, o cara tem que entender de empresas. Eu não posso trazer um cara muito aquém disso, um cara que não sabe o que é uma estrutura de TI, não entende de um RH, porque ele não vai conseguir conversar com o meu cliente. Meu cliente é um cliente grande, então eu preciso trazer pessoas que sabem se comunicar com isso. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente começou a trazer essas pessoas que têm esse conhecimento em negócio, mas não tem um traqueio de vendas. Mas aí a gente ensina, a gente começou a criar um método, um playbook, e começou a treinar através de roleplays lá para teste de negociação, apresentar o processo, o playbook, e a gente começou a replicar isso na nossa máquina de vendas.
E aí a gente meio que conseguiu formar muitos vendedores aqui no Ceará através dessa nossa tese. E não foram vendedores prontos, 100% prontos. Foram pessoas que a gente foi formando dentro da casa. E provavelmente os melhores vendedores de vendas consultivas, B2B, estão na Talos. Provavelmente estão na Talos. São da Talos. E é por quê? Porque a gente forma, tem uma escola da Talos lá. Tem uma escola lá dentro. É interessante, só um instante. Ele trouxe essa... Hoje a Talos tem o maior time, mas foi preciso ela ter coragem de cortar todos há um tempo atrás para construir o time que tem hoje, né? Sim. E aí entra aquele ponto. Muitas vezes nós estamos carregando dentro da nossa empresa aquilo que não faz sentido, só que não Isso é ruim para você e para a pessoa, porque você está atrasando o sucesso dela também. Total. E aí você trouxe muito, muito forte, né? Alinhamento cultural, cortou, entendeu, foi formando. E aí tem um ponto que você trouxe que é muito importante gerar essa reflexão também. É a capacidade de querer treinar. Sim. Né? Capacidade de querer treinar. Porque hoje as pessoas querem tudo montado, tudo lindo. Mas não tem como, cara. Não tem como. Você tem que ter essa paciência e essa habilidade também, né? E aí, outro ponto, isso com certeza você tem um time que lhe ajuda a trazer isso, mas assim, quando você entendeu que isso dava certo, qual é o sentimento do colaborador quando entra numa empresa que, cara, eles vão investir em mim? Assim, qual é que tu percebe do teu time? Porque assim, tu tem 60, vamos dizer ali, guardiões, né? Sim. O que é que tu sente que motiva eles cada vez mais? Não é motivo, mas é o que faz eles caminharem cada vez mais quando tem esse investimento neles. Acho que as pessoas sentem... Eu trago pessoas igual semelhantes era o Arthur não conseguiu encontrar nas empresas. Talvez se eu tivesse encontrado uma empresa semelhante a tal, talvez eu estava lá crescendo, desse mesmo jeito. E como eu não encontrei, foi ali que eu fui empreender. E eu acho que o que motiva, Cícero, é que as pessoas observam, a Talos tem um espaço que tem palco para todo mundo. E as pessoas podem brilhar lá. E elas se sentem que estão crescendo. Então essas pessoas que entraram na Talos não estão paradas. O vendedor meu que está lá batendo meta, crescendo, pô, tá prosperando, tá crescendo, tá tendo carro do ano, certo? Carro bom do ano, 4x4, podendo ir para praia, podendo viajar para fora, certo? Podem viajar para fora. Então, assim, os caras estão crescendo, mas mérito deles. Pô, o que a Catalos fez? Deu palco para todo mundo, porque as pessoas possam crescer. A gente observa também muitos empreendedores um pouco mesquinhos, talvez com medo, né, de não dar certo, de não querer que o funcionário, que o colaborador cresça, ganhe bem. Pô, o vendedor ganhar bem, ele precisa ganhar bem. O fixo pode ser baixo, mas ele tem que ganhar bem. Se ele fizer o resultado, entregar a coisa, ele tem que ganhar bem, tem que prosperar, tem que crescer lá dentro. E a gente cuida muito das pessoas disso, e não só em vendas, em todas as áreas. Então a gente tem diversos benefícios lá, plano de saúde, vale refeição, se duvidar, é o mesmo tanto de banco. Então, assim, a gente tem muitos benefícios que nem sempre foi assim, foi construído pela união de todos. Então, acho que o principal é que as pessoas se sentem que são cuidadas lá. São treinadas, são cuidadas, tem líderes lá que inspiram, um ambiente harmonioso, colaborativo, que agregue. Uma coisa legal, Lucas, talvez não sei se tu já viu isso. Eu até convido, vá lá no último dia do mês, na Talos, 11 horas, meia-noite lá, a galera no bumbo lá tocando sino, gritando. Tem diversos vídeos aqui que eu faço lá na operação, fico lá, eu gosto de estar lá no meio. Isso me energiza. E eu sinto, tipo, vivo, sinto feliz, né, de estar ali naquela vibração de vendas. E tu vai ver vendedor que já bateu a meta, e lá Talos não tem teto de comissão, quanto mais você vender, vai. Sim. Mas tem vendedor que já bateu a meta, já tá bem e tal, enfim, tem um amigo dele que não bateu a meta, ele tá do lado ajudando o cara, tá até mais tarde ajudando o cara a bater a meta. Ligando pros leads dele. Vocês não intervêm nisso. Vocês... Não intervêm porque é uma questão acho que tá dentro dos valores, e surgiu naturalmente. Não foi uma coisa que o Arthur chegou, ó, pessoal, quem não bateu a meta, ajuda os outros a bater a meta. Não foi isso. Surgiu naturalmente. Mas por quê? Que talvez no dia que um não conseguiu... Talvez esse cara que fez isso é porque ele também já foi ajudado antes. Cara, olha... E em ambiente de vendas, o meu time é um ambiente muito, muito, muito competitivo. Mas muito. O pessoal lá não quer perder nem porrinha. Eu vou te falar uma coisa. Mas mesmo assim, não deixa de querer colaborar com o crescimento. Eu já vi empresário fazer o seguinte, ó. O vendedor bateu a meta dele. Aí o cara fez mais uma venda. E ele disse assim, rapaz, eu vou
passar essa... Eu posso... Perguntou, né? Eu posso passar essa venda aqui para o Cícero, como você está dizendo, para ajudar a bater a meta? Não. Porque o cara queria economizar a comissão do Cícero. Eu já vi isso. Então, e aí, nessa hora, eu tanto prejudico esse cara que queria ajudar, porque ele se sente tolhido no valor dele de ajudar, porque o valor dele ali era de contribuição. Sim. E ele sentiu o valor dele de ser tolhido naquela hora. Eu prejudiquei esse cara que está aqui, que ia ser ajudado, que ia ser beneficiado, e eu prejudiquei ainda mais o ambiente. O ambiente do trabalho. Como é que vai começar esse mês? Para tu economizar quanto de comissão? Quanto foi de comissão? Cara, quanto foi que tu economizou e quanto foi que tu prejudicou toda a tua operação dentro dessa economia? Sei lá, de R$500, de quanto? E eu te pergunto, esse cara que vê um líder que faz isso, será que esse cara vai ser para a empresa? Será que esse cara vai querer realmente ajudar a empresa quando a empresa precisar? Acho que não. Dá um exemplo. No último dia do mês, até eu mostro aqui depois o WhatsApp aqui do líder me agradecendo, certo? O líder de vendas me agradecendo. Na Squad hoje eu tenho várias camadas de gestão, né? Para ter esse tamanho de gente, eu tenho várias camadas ali no org, né? E o supervisor, estou aqui no cargo de CEO. Aí eu tenho diretores, gerentes, coordenadores, supervisores e tem as pessoas da operação. Eu estava lá na operação junto com o supervisor, né, que não é nem imediato meu, estava lá com a operação, e na operação vi que das pessoas dele lá não estava batendo a meta, faltava R$700 para bater a meta dele, entendeu? Para trigar a meta dele lá do cara. E um dos leads lá dele lá, era, por coincidência, o supervisor estava analisando o funil dele para ajudar ele também a bater a meta, e um dos leads lá dele lá, Arthur é fulano de tal, tu conhece ele? Pô, meu amigo, 11 horas da noite. E a venda não estava uma venda feita, né? O cara tava conhecendo a proposta ainda e tal. Fui lá ligar na mesma hora. Para esse amigo meu e expliquei, falei de vendas, falei sobre como montei a máquina de vendas, tal. Um cara é empreendedor também, tal. Uma hora eu conversando no telefone, fiz esse cara fechar a venda e não só fechar a venda, ele pagou o dobro do que tava na proposta. Ele pegou um plano muito maior lá comigo lá. E essa venda foi para onde? Eu economizei na comissão? Não, foi pro cara, foi pro vendedor. Foi pro vendedor, porque é o correto. Entendeu? Eu não era um lead dele. Eu não tenho uma coisa lá no meu mural lá. Tu foi lá na Talo já, não foi, Lucas? Tem lá colaboração. Uhum. Se eu não faço isso, será que eu tenho os valores da minha empresa que eu fundei? Se eu não estou colaborando com as pessoas? Aí se eu faço um negócio desse, mas foi tu que fez a venda, Arthur. Tá. Se eu faço um negócio desse, que mensagem eu passei pro meu supervisor e pro meu closer? Pô, cara, o meu líder fez isso por mim, o CEO fez isso por mim, foi lá, ligou, tal, me ajudou. Tu acha que esse cara não vai trabalhar o dobro no próximo mês, não? Com certeza, sem dúvida. Será que vale a pena economizar isso? Entendeu? Então, cara, o empreendedor, acho que todo ser humano, ele precisa ter palavras e precisa ser uma pessoa, não precisa ser uma pessoa besquinha. Tem uma frase que eu gosto: você não se torna milionário se você não faz um monte de gente se tornar classe média alta, prosperar, crescer no teu negócio. Você não se torna bilionário, quem faz bilhões, sem botar um monte de gente para se tornar milionário do teu lado. Fazer pessoas prosperar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você não prospera se você não faz as pessoas prosperarem. Perfeito. E é o jogo certo, né? Sim. Contribuição. Contribuição. Crescer para contribuir, né? Exatamente. Show. Muito bom, cara. Arthur, a gente tem um bate-bola final aqui. Boa. E aí eu quero começar com uma pergunta que é um mentor. Um mentor, cara. Ou mentora, né? Fica à vontade. Um mentor. Um mentor que eu tenho esse contato próximo. Não, quem você considera um mentor para sua vida? Cara, um mentor de vida mesmo, sem demagogia, eu traria minha esposa. Ela escuta muitos conselhos dela, os direcionamentos dela. É uma mentora de vida ali. De negócios, eu tenho outras pessoas. Tenho o professor Facundo, que eu me aconselho muito com ele. Tem o próprio Flávio Augusto também, quando eu me inspiro muito ali nele ali. O fato de vocês estarem participando lá do Mastermind dele, vocês têm alguma proximidade, acesso? Tem acesso, próximo? tem contato, tem acesso, tem contato, mas eu digo o fato só é porque o mentor também, as pessoas pensam que vai ter um mentor que vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Às vezes nem o teu mentor sabe o que tu tem que fazer. Sim.
Eu sou uma pessoa que eu me inspiro muito nas pessoas. Eu sou uma pessoa muito observadora, que eu olho realmente as pessoas, o jeito, o comportamento, enfim, tento me inspirar e trazer isso para mim. Entendeu? Então, naturalmente, eu vou trazer pessoas para me direcionar sem necessariamente ter um contato. Eu já fazia isso com o Flávio muito tempo antes. E o fato de eu estar lá com ele, nas palestras dele, no contato com ele, numa mesa que ele está ali próximo, que eu posso ter contato num coffee break, num happy hour, tá ali próximo. Cara, eu tava num happy hour lá com ele lá e ele tava do meu lado ali. E eu falei, cara, deixa eu perguntar alguma coisa pra ele. Eu não tinha nada pra perguntar, porque tudo que eu já... Na verdade, só tinha que agradecer, chegar pra ele e pedir obrigado, né? Mas eu não tinha que perguntar, porque, pô, tem muito conteúdo dele lá, então... eu trago a questão da mentoria pra mim muito pela inspiração. O ponto é esse, certo? E eu vou agregando pessoas que eu vou admirando no percurso pra puxar mais conhecimento dessas pessoas. Bom. E eu tenho até um hábito também eu tenho até uma mentora também, que é lá do Sul, que hoje mesmo eu estava tendo uma reunião com ela, né? Que aí eu pago para ela, mas eu pago para ela uma pessoa que é minha mentora também, já fez uma consultoria muito na Talos ali, me ajuda muito com estratégias, enfim. E justamente porque eu tenho essa necessidade de compartilhar conhecimento, né? De trazer, buscar opiniões das pessoas. Eu acho que quando você está numa posição de CEO, de líder ali, você é uma cadeira muito solitária. Você precisa buscar referências. Às vezes você está sozinho para tomar uma decisão que às vezes nem a sua esposa vai conseguir te direcionar, porque é uma coisa tão particular, uma coisa tão da empresa, que é difícil você tomar algum tipo de decisão. E também, às vezes, nem o teu mentor que tu for compartilhar vai conseguir, porque ele vai trazer a ótica dele, da vida dele. No final das contas, é você que vai ter que filtrar e tomar essa devida decisão. Então, eu vou meio que tendo vários mentores ali, vou meio que juntando e vou trazendo para minha massa crítica ali para tomar decisões. Montando quebra-cabeça, né? Arthur, qual foi o momento aí sim? Que o negócio que... Na tua vida, assim, um momento aí sim que pra ti, cara, aí sim. Cara, teve vários... Umas pessoas chamam de The One, né? O aí sim, como aqui do podcast. Então, cara, teve vários momentos. Eu até falei vários momentos aqui também, certo? Mas se eu fosse trazer um momento que eu não trouxe aqui, trouxe um pouco, mas eu vou destacar aqui, foi a questão da remodelagem de fit cultural da Talos. Ali, cara, a Talos cresceu tanto quando eu fiz isso, cresceu tanto que sem isso o sucesso de hoje não seria possível. Eu acho que foi quando eu aprendi sobre fit cultural, aprendi o que era o nosso fit cultural, o que a Talos queria ser, o posicionamento e deixar mais claro essa visão para os colaboradores. Quando eu aprendi sobre isso, virou um gatilhozinho e o negócio, a maquininha começou a crescer muito mais rápido e de forma sustentável. Isso foi muito legal. Muito bom. Top. Uma indicação, um livro, um vídeo, um filme que qualquer empreendedor não pode passar por essa vida sem ler ou assistir. Pode ser só um. Cara, tem alguns livros ali que eu li que me modelaram o Arthur de hoje, certo? Trazendo um livro ali mais no campo ali de desenvolvimento financeiro ali, de mindset, de drive, porque eu gosto de falar sobre isso, porque tem muita gente que assiste o podcast e fala, pô, isso é muito irreal, isso não é para mim, eu tô ali na periferia, não sei se eu vou conseguir prosperar, ter uma empresa, pô, é legal, o cara tem 300 funcionários, mas será que eu vou conseguir ter isso? Sim. Entendeu? Então, como eu vim de baixo, eu tive que buscar também referências do que era possível, porque a gente que vem ali de baixo, às vezes você não sabe que aquilo é possível, entendeu? Você não sabe que aquilo ali é viável, né? Tão distante. Tá tão distante, E eu precisei buscar algumas coisas que me abrissem a minha mente, né? Então, eu fui ler livros como Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, fui ler todos os livros de geração de valor, ponto de inflexão, fui ler diversos livros de desenvolvimento pessoal ali que me ajudaram a ser o Arthur de hoje, certo? Na parte de startups, eu li o Startup Enxuta, também me ajudou muito na modelagem ali da Talos como um todo, e trazendo um livro ali de cabeceira, até me perguntaram, ontem eu gravei um podcast também, me perguntaram o livro de cabeceira, né? A de cabeceira eu falei sempre pestanejar Provérbios, eu falei da Bíblia, né? Sempre pestanejar. Então são diversos livros, o Arthur gosta de ler, se você for lá em casa, vocês estão convidados aí, vão ver muitos livros lá. Então são diversos livros, esses foram o que me veio aqui na mente agora. Show de bola. Arthur, tu vai ter 60 segundos. E esse tempo, todo mundo ele vai parar, o mundo vai parar para te ouvir. Tu vai deixar uma mensagem, que essa mensagem vai gerar esse impacto positivo na vida das pessoas. Aquela câmera ali, ela tá voltada para ti. Qual mensagem você quer deixar em 60 segundos? Boa. Então, pessoal, o Arthur é essa pessoa verdadeira, uma pessoa que tem um interesse genuíno de impactar o mundo e deixar a sua marca. E o que eu quero te dizer para você
é que todo mundo é capaz de transformar o seu mundo, é capaz de impactar pessoas e criar coisas grandes, desde que você acredite de fato que isso é possível. Então, o que eu quero te dizer é que não desista dos seus sonhos. Se as pessoas falaram uma vez para você que você não é capaz, que isso não vai dar certo, que não tem como fazer isso acontecer, o que eu posso te dizer para você é que sim, é possível. Todo sonho é possível ser realizado, é possível ser construído, desde que a gente trabalhe para isso. E me resumindo aqui, o Arthur é apenas um sonhador que não desistiu, e esse sonhador que não se cansa de construir coisas, e estou apenas começando, estou apenas ensaiando, e tem muita coisa por vir, porque eu acredito nos meus sonhos e eu tenho certeza que o meu propósito é algo nobre, é algo que vem para impactar pessoas, vem para transformar o mundo, deixar um legado, deixar a marca, e eu quero te dizer que você também é capaz de fazer isso. E vamos juntos gerar transformação no nosso país, para que a gente possa levar o nosso país para ser potência mundial, e o nosso Ceará, você que é do Ceará, para levar o nosso Ceará para ser potência no Brasil. Estamos juntos nessa, e o empreendedorismo é o caminho para a gente conseguir fazer isso. Show? Show. Aí sim, hein? Ah, garoto. Muito bom. Arthur, rapaz, você vai sair daqui com um presente, uma lembrança do nosso patrocinador, Boa. a TBC. Camisetas. A camisa básica do empresário. Tá Vou certo? usar, viu, Cícero? Amanhã eu estarei com isso aqui, com essa camisa. Cara! Se quiser pode abrir, fica à vontade aí, tá? Abrir. A TBC trabalha com uma malha diferenciada, eles trabalham com um algodão que tem uma camada de elastano, que não amassa, que é bem agradável, né? Exatamente. O toque é bem macio na pele. E é gelado, né? Um pouco mais fresco, né? Essa daí, ela Aqui inclusive é irmã dessa daqui. Aqui para o Ceará é legal, né? Com certeza. Então, para o empresário e o empreendedor que tem uma vida mais acelerada, né, o básico facilita a vida, a escolha, e a gente acaba se preocupando com o que tem que se preocupar, que são os resultados. Obrigado. É a venda, né, Arthur? Exatamente. Beleza. Obrigado demais. E para você que está aí do outro lado, que quer também usar a TBC, acessa usedebay.com.br e você, colocando o cupom aí sim 10, você tem 10% de desconto em qualquer peça do site. Né? Enviamos para todo o Brasil, né? Isso, o da Visão tá voando, tá crescendo, a empresa tá uma loucura lá de demanda. E agora com um parceiro forte igual aí sim, hein? Aí é só aumentando as vendas. Beleza, Arthur, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Show. Tô buscando aí, tô me esforçando para ser um pouco mais blogueiro aí, ser um pouco mais influência nas redes sociais, mas vamos lá. Minhas redes sociais todas são Arthur Frota, assim como escreve meu nome, AR com TH, né? ARTHUR, Frota, o Instagram, Twitter, Facebook, todas as redes sociais são nesse mesmo nick lá. E LinkedIn também, quem acessa o LinkedIn. Se o pessoal quiser contratar a Talos, como é que faz? É só entrar no nosso site, tem lá um formulário que você consegue se cadastrar, acessar o nosso WhatsApp e fala que veio aí do podcast do iSim, que viu o podcast do Arthur, que você vai ter um desconto especial. Aí sim. Rapaz, eu vou dizer, viu? Esse iSim tá ficando importante mesmo. Galera, beleza? Esse episódio, além do patrocínio da TBC, teve o patrocínio da 2P Treinamentos, Educação Empresarial e da empresa José. Cícero, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, meu irmão? Cícero Jorge P. Show de bola. Se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa lá o teu like, compartilha esse episódio com aquele seu amigo, aquela sua amiga, seu familiar que você quer ver crescendo. E lá no Spotify tem uma enquete perguntando para você qual foi o seu momento aí sim nesse episódio. Interage lá com a enquete, conta pra gente, a gente quer saber as melhores respostas, a gente vai compartilhar. Deixa lá o teu @ que a gente ainda te marca quando a gente for compartilhar e deixa lá a tua avaliação 5 estrelas pra gente no Spotify, claro, se fizer sentido para você. Beleza? Eu sou Lucas Vieira, você me encontra através do @lucasvieira2p. Toda terça a gente tem episódio novo aqui no iSim. Fica com a gente, não sai daí. A gente tem o apoio da Norbe Produções, com todo o apoio dessa estrutura maravilhosa e essa qualidade de som e imagem que chega até vocês. Toda terça episódio novo, iSim Podcast. Vem com a gente, vamos crescer junto, vamos pra cima. Show!